Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa nossa noite de encontro ao vivo no estudo do NEP, o nosso encontro mensal, depois de uma sequência de estudos aí às segundas-feiras. Nós nos reunimos aqui no último sábado para fazer aí um entendimento geral da sequência do que for estudado aqui nessa nossa análise, nessa nossa reflexão, que procura coordenar os estudos de Antigo e Novo Testamento, um olhar especial para o Novo Testamento, para as cartas de Paulo, destaque maior ainda para a carta de Paulo aos Romanos, na nossa série Romanos, verso a verso. E no encontro da noite de hoje, nós teremos aí um olhar especial, dando sequência ao capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, aqui, ó. Estude hoje, Romanos 3, verso 21. Desde já eu faço convite para vocês. Compartilhem, levem adiante a mensagem e fiquem à vontade também para interagir, trazendo suas dúvidas, trazendo seus questionamentos, mesmo as suas apreciações a respeito das nossas reflexões. Fique à vontade para participar. Sua participação contribui muito também para o enriquecimento do nosso estudo. Aqueles que nos acompanharão depois também, sabemos que muitos depois acompanharão o vídeo, também fique à vontade para deixar a sua interação e também para compartilhar com a sua rede de contatos. Nesse sentido, então, na busca da elevação do nosso pensamento a Deus, evocando sobretudo o nosso amado Mestre Jesus, vamos então, neste pleito de agradecimento, nos reunindo para refletir em torno desses pensamentos que atravessaram aí 20 séculos e chegam até nós como um testemunho real, um testemunho impactante da presença do Cristo transformando vidas. Se assim foi no passado, assim permanece conosco no presente. Esse é o chamado individual, pessoal, cada um de nós, diante da mensagem do Evangelho, da boa nova do Cristo, revitalizada para a gente hoje, à luz do Consolador prometido. É a doutrina espírita relembrando as palavras de Jesus, ao mesmo tempo em que nos revela, desenvolve e aplica estas lições. Não estou sozinho, estou muito bem acompanhado para a noite de hoje, trazendo inicialmente aqui os nossos comentaristas do NEP V de Jesus. Destaque agora para o nosso querido André Fernandes. Seja muito bem-vindo, André. Primeiras palavras. Boa noite, Emerson. Boa noite, amigos. Hoje está bem acompanhado, né, Emerson? Obrigado pelo convite. Grato pela tua presença mais uma vez, André, e que assim seja uma noite muito proveitosa de estudos para todos nós, do muito que recebemos nesse estudo da carta aos Romanos. Conosco também a nossa querida comentarista do NEP V de Jesus, Juliette, com a gente. Boa noite, Juliette. Primeiras palavras. Boa noite, Emerson. Boa noite, Andrezinho. Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos. Mais uma noite especial com Paulo, que possamos captar tudo que ele tem de bom para nos dizer sempre. Obrigada pelo convite mais uma vez, meu amigo. Muito bom, Juliette. Muito bom ter você aqui conosco. Juliette e André com a gente nos comentários. Estou aqui fazendo a mediação, a apresentação e também com vocês nessa reflexão conjunta, todos nós em aprendizado. Mas temos uma convidada. Convite feito, convite aceito, e ela aqui presente com a gente. Simone Sorter com a gente, satisfação revê-la dessa vez, a primeira vez, no estudo de Romanos verso a verso. Boa noite, muito bem-vinda, Simone. Obrigada, Emerson. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanharão depois também. Gratidão pelo convite e satisfação por estar nesse estudo importante. Obrigado pelo convite. Prazer em conhecê-lo, André. Prazer em conhecer a Juliette também. Obrigado pela oportunidade do trabalho. É sempre muito gratificante. Muito bom. Obrigada, Emerson. Ok. Eu conheço a Simone, está aqui pertinho de mim, aqui, a menos de 20 quilômetros aqui de Barra Bonita. Já tivemos a satisfação de estarmos juntos em trabalhos da doutrina espírita muitas vezes, mas o pessoal não conhece aí ainda
no detalhe a atividade da Simone na doutrina espírita. Fique à vontade para se apresentar inicialmente aqui, Simone. Obrigada. Eu faço algumas preleções nos centros espíritas aqui da região. Sou de Mineiros do Tietê, como o Emerson colocou, próximo da Barra Bonita, pertinho. Trabalho aqui mais ativamente no Centro Espírita Francisco Cândido Xavier, daqui de Mineiros. Olha quem está conosco, Paulo Marzanati. Um grande abraço a ele também, nosso amigo. Sim, pessoal chegando aqui. Silvio Souto, meu querido amigo aqui com a gente. Boa noite, deixando o seu boa noite. Muito bem-vindo. E também o nosso querido Paulo Marzanati. Esse é da família daqui. Forte e fraternal abraço, iluminada noite para todos nós, Paulo. O Paulo é o nosso grande arquiteto tecnológico aqui do NEP Vida de Jesus. Tanto nos ajuda e nos auxilia aqui. Para a gente estar aqui, transmissão ao vivo aqui, tudo isso é trabalho do querido Paulo, né? Lembrando que o canal do YouTube, nós estamos na transmissão ao vivo aqui também pelo Facebook, mas o canal do YouTube tem ali no detalhe para vocês, playlist, listagem de vídeos, para que vocês possam acompanhar este trabalho do Romanos verso a verso e outros trabalhos que temos lá gravados, né? Desde séries próprias, tratando sobre aparições de Jesus, tratando sobre o Sermão do Monte, estudos próprios da codificação espírita com Allan Kardec e outros estudos do Evangelho, tá, gente? Tudo isso gratuitamente, hoje um pouco mais ali, em torno de 500 vídeos nós temos disponíveis gratuitamente esse trabalho, sempre na busca do aprimoramento, do entendimento, do aprofundamento dessa mensagem que tanto nos faz bem, né? Pessoal, eu quero fazer com vocês aqui, inicialmente, dentro dessa reflexão, uma recapitulação daquilo que estudamos nesse mês de outubro. Nós tivemos uma sequência aqui diversa. Esse capítulo 3º, nós comentávamos aqui em off, exige assim, uma atenção especial nossa, né? Porque o pensamento de Paulo, especialmente nessas cartas dele, que é a carta aos Romanos e a carta aos Gálatas, que é uma carta um pouco mais resumida, dentro do pensamento que ele vai detalhar mais em Romanos, nós percebemos que Paulo realmente tem um olhar muito amplo, um olhar realmente que vai para além da sua época. E por ir além da sua época, de repente eu entendo que por isso Paulo é tão atual e a nossa geração se identifica tanto fazendo essas conexões, especialmente porque não é só o pensamento judaico, é também o pensamento grego, que dentro do Ocidente tem uma referência muito forte para a gente, né? Assim como a influência romana, né? Aquela atmosfera administrativa, da forma de lidar com a lei também, tudo isso foi inserido dentro do pensamento de Paulo, e a carta aos Romanos é uma carta que trata exatamente deste abrir o leque, deste estabelecer pontes, e ao mesmo tempo demonstrar de forma ampla que a boa nova é para todos, indiscutivelmente é para todos. E por ser para todos, né, nos favorece, nos possibilita aí que a gente tenha esse entendimento de que, com o pensamento de Paulo, olhando sobretudo para o ensino de Jesus, nós temos então esse leque ampliado e à luz da doutrina espírita, gente, quanto aprendizado nos aguarda, quanto aprendizado nos espera. Ele próprio, Jesus, que disse, muita coisa para dizer para vocês. No momento, vai dar para suportar não. Espera um pouquinho. O Consolador prometido vem. E gradualmente, gente, século após século, isso foi sendo introduzido, isso foi sendo semeado, e como que num ápice, no final do século XIX, com a presença deste que Emmanuel chama de um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. Allan Kardec reencarna na França no século XIX e nos traz então a codificação, como a abrir novos horizontes para a humanidade, para fazer, por fim, este fechamento de eixo, ao mesmo tempo ampliando isso para as gerações futuras, para que ciência, filosofia e religião, no sentido da aplicação do seu aspecto moral, enfim, tornasse um diálogo possível. A nossa geração bebe dessa fonte, né? Então a gente não pode ignorar isso. Olhando então para o texto, sequência de Romanos, a partir do verso 19, eu vou começar essa conversa com vocês.
O Paulo só está deixando um recadinho, pessoal. Amanhã estará disponível esse episódio também no YouTube, né? Então, aqui, transmissão ao vivo no Facebook. Amanhã o Paulo já coloca lá na listagem do canal do YouTube. Muito grato, Paulo. Com a gente aí, participa também, viu? Tá aqui com a gente, Paulo. Muito bom. Vamos então lá para a sequência, olhando, né? Aqui, estudo de hoje, Romanos 3, 21. Mas em outubro, precederam esses versos aqui, os versos de sequência que foram 18, 19 e 20. Eu vou fazer breve leitura aqui para você, para a gente entrar no contexto, tá? Verso 18, Paulo declara: não há temor de Deus diante de seus olhos. Paulo está descrevendo aqui, gente, não o estado de um pessoal que ele conhecia ali perto dele, na comunidade de Roma, um pessoal que ele conhecia lá em Israel. Ele está olhando para o gênero humano. Ele já tratou, ele falou, ó, gentios, está nessa condição, os estrangeiros, os fora de Israel. Aqui no capítulo 3, ele está olhando para dentro de Israel e está falando, ó, está em situação diferente não. Portanto, tanto gentios quanto judeus, todos estão debaixo da mesma condição. Todos se extraviaram de Deus, erraram o caminho, se perderam. E, portanto, não adianta também eu prender o meu pensamento àqueles que viveram a época de Paulo. Mas se eu estou falando da totalidade do gênero humano, foram os que já passaram, os que nos precederam, os que conosco hoje ombreiam, nós aqui, esta geração e as próximas. Todos estamos num processo como comunidade de espíritos imperfeitos. Paulo, então, está olhando para essa nossa condição, enquanto afastados, extraviados de Deus, olha essa nossa situação. Não há temor de Deus diante de seus olhos. O temor aqui, claro que não é o medo, não é o pavor, não é isso, mas é a falta de reverência. É como se esse Deus não representasse o que ele é, mesmo à luz da doutrina espírita. Aquela inteligência suprema, como a gente ficasse procurando outra, ou às vezes tentasse até substituir Deus nessa inteligência. E é claro que nós vamos nos equivocar. Verso 19, Paulo continua. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, e aqui a lei, eu já mencionei isso em outros estudos, gente, não é o código comercial, não é o código penal deles, tá? Não é nenhum código humano. Ele está olhando para a lei divina, que manifesta-se dentro da lei judaica a partir do decálogo, mas que também tem os seus desdobramentos nos profetas. Ele está evocando isso. Toda vez que Paulo usa a palavra lei, aquela que o próprio Jesus disse, não vim destruir, vim cumprir, está se referindo a isso. É Moisés e a continuidade do trabalho nos profetas. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. A gente vai detalhar um pouco esse sentido, esse significado. Só do que Paulo está declarando aqui. Verso 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Vamos grifar essa expressão aqui, que ela é fundamental para entender o que Paulo está querendo dizer, tá? Por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Entendendo o pecado aqui como esse desvio, esse extravio, esse afastamento consciente e voluntário nosso, do nosso Pai, de Deus. Uma rejeição da lei divina. Aquela que os próprios Espíritos apontam na obra básica com Kardec, que é a única possível para a felicidade do homem. Para essa que a gente olha e fala, não quero não. Então esse é o nosso estado mental a partir dessa rejeição. Verso 21. Vamos olhar que é o nosso verso de estudos. Está aqui, ó. Mas agora,
se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Não sei se ajudou ou se complicou, mas agora a gente vai olhar para esse verso 21 e vai procurar entender esse contexto de sequência aqui do capítulo 3 da carta aos Romanos. Uma preferência da convidada, Simone, batata quente na sua mão. Vamos começar essa conversa. Vamos lá. Já que ele jogou, vou falar e depois devolvo a batata quente para os meus amigos. O André foi muito meu amigo, ele falou assim, se você precisar de ajuda, chama a Juliette. Valeu. Já estamos em casa. Pegando esse pedacinho desse versículo aí, mas agora se manifestou sem a lei e a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Vamos lá. Pegando um pouquinho, um gancho ali no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. E aí ele discorre sobre outros trechos. Então, só completando mesmo, ele diz, eu não vim destruir a lei. O que ele veio fazer? Ele veio complementar e não deixou de fora a lei humana e nos coloca a sua lei com muito amor. E aí ele fala que existe, continuando, temos nesse capítulo do Evangelho, Moisés, que ele diz que há duas partes distintas da lei mosaica. A lei de Deus, que foi promulgada no Monte Sinai, que é o Decálogo, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Se assim podemos dizer que ela também foi muito importante para preceder Jesus. Então, é muito importante essa lei de Moisés. Às vezes deixamos de lado, falamos que a lei de Moisés ela não tem importância para nós. Tem. É uma lei que veio colocar ordem, se assim podemos dizer, na bagunça ali do momento. Veio preparar um pouquinho aqueles que estavam lá para a vinda de Jesus. E aí vem Paulo com suas cartas e nos coloca. Como o Emerson já veio relatando um pouquinho as cartas antes. Ele não dirige as cartas somente a um pessoal direto, não. Ele dirige a um povo, aos gentios, e continua sendo a mesma, para todos. E é para nós hoje também. Precisamos, além do testemunho e das leis civis, das leis dos homens, se assim podemos dizer, precisamos também, principalmente, das leis dos profetas, porque são leis que não foram manipuladas para interesse pessoal, mas são leis que servem para todos nós e para aquele povo também. E aí vem Jesus e nos coloca essa passagem e vem nos dizer com muito amor nas leis ali, nos ensinamentos. E aí ele não deixa de lado a justiça que rege na criação. Importante dizer que na universalidade não beneficia somente a um grupo, mas a vários. Jogo a batata quente para minha amiga Juliette agora. Um grupo específico de pessoas. Ah, perdão, né, Emerson? Estava mutado, né? Simone, importante, sim, realçar sempre isso, que Paulo nunca falava para um grupo específico de pessoas ou um povo. Ele foi conhecido como apóstolo, é conhecido, né, como apóstolo dos gentios, porque ele falava para todo mundo, ele falava para os estrangeiros e para os judeus. Então, ele falava para nós, para a humanidade terrestre, para todos aqueles que estão no caminho para Jesus, seguindo Jesus para o caminho
de volta para nossa casa. Nesses versículos anteriores, eu acho importante que ficou claro que Paulo está tentando, nesse capítulo 3, mostrar para a gente que o privilégio da justiça divina não é dos judeus, né? Que os judeus herdaram um conhecimento, tudo aquilo que a gente já sabe, herdaram um conhecimento, mas que não souberam apropriadamente a distribuir esse conhecimento. Agora, o que eles nos deixaram foi vital, que foi o conhecimento do Deus único. Daí em diante, tivemos a lei e os profetas. A lei é a lei divina, como o Emerson deixou bem claro, que é a lei que seguimos até hoje e que temos que seguir para sempre. E os profetas complementaram essa lei. Então, a justiça está na primeira revelação, a lei e os profetas. Jesus nos trouxe o amor. Jesus, na nossa segunda revelação, a segunda revelação, para nós, nos trouxe o amor para entender essa lei, essa justiça, né? A lei e os profetas, com outros olhos. Veio nos tirar o véu do que os fariseus faziam, que transformaram essa lei divina em regras. E ele não só estava fazendo isso para os judeus, como ele estendeu isso a todos. Ou seja, ele trouxe a lei àqueles que não a conheciam e não poderiam, em tese, ter acesso a ela, e expandiu essa lei para o amor de Deus para aqueles que estavam preocupados em seguir regras e não a cumprir as leis de Deus. Então, quando ele diz aqui, por isso nenhuma carne será justificada, entendo eu que carne para Paulo né? Tudo aquilo que, todos os comportamentos que a humanidade possui que nos desviam da lei divina. Certo? Então, a carne é a culpada disso, não entendendo carne como corpo, porque corpo é outra coisa. É a carne, ele é um psiquismo, é um comportamento que nos faz errar, nos faz nos desviar da lei de Deus. Então, essa carne, por isso, nenhuma carne será justificada. Por que não pode ser justificada? O que é a justificação? O ser justo é andar com Deus, é andar na lei, é estar na lei. Então, nenhum desses comportamentos errados que a humanidade comete será justificado por Deus. Deus não vai bater palminha para a gente em momento nenhum. Ele não vai nos trazer para o caminho. Somos nós que temos que sair e voltar. Sair do errado e voltar para o certo. Diante dele, pelas obras da lei, porque nem pela lei vem o conhecimento. Não, desculpa, gente. Ô, Juliette, só te cortando. Estou lendo 20, né? Na verdade, não é nem um convite, é uma obrigação essa volta. Isso aí. Desculpa, Emerson. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus. O que é se manifestar sem a lei a justiça de Deus? Sem a lei, a justiça se manifesta porque, independente da lei, ela se manifesta. Não é a lei em si, com todas as regras estabelecidas, que fazem com que a justiça de Deus se manifeste. A justiça de Deus se manifesta pelo amor incondicional que ele possui por nós. E não pela imposição de uma lei. E, na verdade, nem pela imposição da lei, porque o que se impunha eram regras. Né? Porque a gente sabe que Roma vivia um caos completo, vivendo de regras
humanas e a lei divina já tinha sido esquecida há muito tempo. Roma nem falava mais nisso. O que mais? Tendo o testemunho da lei. É isso, tendo o testemunho da lei e dos profetas. O testemunho, quando ele diz sem a lei a justiça de Deus, entendo eu que é Jesus. Não precisa, depois que Jesus veio, não precisamos, a gente não precisou mais ficar ali preocupado com a lei divina, era só olhar para Jesus. Porque ali estava a lei. A lei, tudo que a gente precisava fazer era ser igual a ele. Então a gente não precisava mais da lei. Mas não precisava no sentido de, não precisava mais ficar preocupado com aquelas. Com o mecanismo. Certo? Estou conseguindo me expressar? Por quê? Porque a gente tinha a pessoa, a gente tinha a encarnação, a gente tinha a maravilha e o divino diante de nós. Como temos até hoje, porque ele está aqui, está entre nós, estamos olhando para ele, sentindo, ouvindo, pensando. Né? É um sentido... Pena que a gente não tem os sentidos corretos ainda, perfeitos, mas... Então, vamos lá, terminando, estou falando demais, né? Tendo o testemunho da lei e dos profetas, ou seja, a lei e os profetas que ele veio cumprir era o testemunho que ele precisava. Que ele precisava, não, né? Que nós precisávamos para reconhecê-lo. Ele representava isso tudo, ele representava Deus e a lei e os profetas apenas o testemunhavam. Foi assim que eu entendi. André, vamos lá? Vamos lá. Estava vendo um comentário aqui do Paulo no chat, né? Que ele falou que Paulo de Tarso foi o bandeirante do Evangelho. Sem dúvida, levou a mensagem aos gentios, porém responsável por semear a semente do Evangelho do Cristo. Muito bom, Paulo, muito bom. Bom, vamos lá ao nosso querido versículo, né? Como bem a gente estava falando antes de começarmos, né? Esse versículo marca uma transição importante na Epístola aos Romanos. A gente vai ver nos versículos anteriores que o nosso amigo trouxe para a gente, né? O Emerson trouxe para a gente, que Paulo vai falar sobre como todos nós estamos desviados, né? Em pecado, ou seja, desviados das leis divinas, e como é a lei por si só, a lei do Antigo Testamento, por si só, não era suficiente para justificar ninguém diante de Deus, né? É o que a gente viu nas semanas anteriores. E agora, no versículo 21 em diante, ele vai começar a explicar para a gente uma nova maneira de alcançar a justiça. E não mais por meio da observação da antiga lei mosaica, mas através de uma justiça que vem de Deus e que é acessível a todos por meio da fé em Jesus, né? E aqui entende-se fé em Jesus como a fidelidade, né? Fé no sentido de fidelidade aos ensinamentos que Jesus nos trouxe, né? Então, nesse versículo é falar, de outro modo, né? De uma nova justiça, né? De uma nova compreensão que foi ampliada e espiritualizada por Jesus, né? Jesus, o verbo de Deus, como diria João, o médium de Deus, como diria Kardec, né? Então, a gente vai ver que quando Paulo diz para a gente que essa justiça de Deus não depende da lei, tá sem a lei, ele se refere, no meu entendimento, de que a verdadeira justiça não depende da observância estrita às leis mosaicas, né? Mas a gente vai trabalhar um pouco mais esse tópico, né? As leis mosaicas, se a gente for pegar lá, ela detalhadamente, né? A gente vai ver que ela vai reger alguns comportamentos, alguns rituais de purificação, sacrifícios, observâncias religiosas que foram importantes em um determinado tempo. Até Kardec vai falar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo que a nossa irmã trouxe para a gente, né? Kardec vai falar:
Na lei mosaica, há duas partes distintas: a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e caráter do povo. Se modifica com o tempo, né? Então, a gente vai ver que, para Paulo, a justiça divina está num nível superior a essa justiça mais legalista da Torá, né? Então, ao dizer que a justiça sem a lei, independente da lei, ele não está invalidando os princípios morais e éticos, né, da lei mosaica. Como o Kardec falou, esses daqui são invariavelmente eternos, né? São parte da lei divina. Mas ele aponta uma justiça que se baseia na fidelidade, no amor, na transformação moral, né? Aspectos esses que, como as nossas irmãs já disseram, vieram ser exemplificadas por Jesus, né? E que não dependem de cumprir preceitos ritualísticos. Aí eu fiquei pensando, como que a gente poderia até fazer uma comparação entre essa nova justiça que Paulo vai falar, né? Essa justiça de Deus e aquela antiga justiça. A gente pode pensar em alguns aspectos. Por exemplo, né? Quando a gente fala na justiça baseada naquela antiga lei, na primeira revelação, a gente vai ver que era uma justiça muito mais baseada em uma série de mandamentos, de normas, de rituais, né? E era uma justiça centrada na observação, na observância de leis externas e específicas. E era um caráter bem legalista. Então a gente vê que a lei mosaica estabelecia recompensas, punições, de acordo com o cumprimento e a violação desses preceitos. Inclusive, muitas vezes a relação na época de Jesus entre o judeu e Deus era muito mais uma relação entre o judeu e a lei do que judeu e Deus diretamente, né? Muito interessante isso. Sobretudo ali para os fariseus, né? Era muito recorrente essa relação muito estrita com a lei. Já Jesus não. Ele vem trazer uma lei com base não legalista, mas uma lei que vai além das regras externas. Jesus se foca nas intenções do coração, na transformação íntima. Ele enfatiza valores como amor, compaixão, perdão, né? Então a gente vê que é uma lei, essa lei se transforma numa questão mais espiritual e menos dependente das normas rígidas, né? A gente vê também outros aspectos, por exemplo, a lei mosaica trabalhava muito com a questão da retribuição. Então o princípio era do olho por olho, dente por dente, né? Trazia uma justiça retributiva em que a punição correspondia diretamente ao erro. Já Jesus não, ele substitui o princípio da retaliação pelo amor ao próximo, incentivando o perdão, a reconciliação, né? Outro ponto que também a gente pode distinguir entre essa nova justiça e a antiga justiça, né? É uma coisa que as meninas já disseram pra gente, que na antiga lei, as leis e as normas eram específicas ao povo hebreu, né? E tinham um caráter exclusivo, sendo destinadas principalmente a preservar aquela coesão, a identidade desse povo, né, em relação a Deus. Já com Jesus, e também posteriormente através de Paulo, né, a gente vê que é uma mensagem mais universal, ela vai para todos os povos, para todas as culturas, né, inclusive para todos os planetas, por causa que a lei de Deus não está presa só a esse planeta, né. Então ele mostra a Jesus que a justiça divina é para todos e que o acesso a Deus não depende de práticas exclusivas de um povo, né, mas da vivência do amor, da caridade. E um último ponto que a gente poderia destacar dessa distinção, né, é que na antiga lei, na antiga justiça, a observância da lei era muito mais exterior, era voltada pelo cumprimento externo de preceitos, né, era uma justiça mais formal, que não necessariamente exigia uma transformação interior, né? Mas com Jesus é diferente. Ele ensina que a verdadeira justiça começa no coração e que Deus vê a intenção, o caráter, né? Vê o íntimo de cada um. Então a gente vê que essa nova justiça é profundamente ligada ao que a gente prega no Espiritismo, como a reforma íntima, né? Com esse compromisso ao bem, né?
E ele vai falar também na segunda parte, como destacou a minha Juliette, essa parte que essa nova justiça foi testemunhada pelas leis e pelos profetas. Então ele está afirmando aqui que, embora seja independente das obrigações específicas da lei mosaica, essa justiça divina, uma nova compreensão, digamos assim, já havia sido anunciada e antecipada ao longo de todo o Antigo Testamento. Em outras palavras, os escritos da lei, né, que são o Pentateuco mosaico, a Torá, né, e as palavras dos profetas judeus, já apontavam para uma justiça que transcendia os rituais e os preceitos legais. Então, ao afirmar que essa justiça foi testemunhada pela lei e pelos profetas, Paulo está destacando para a gente que o ensinamento de Jesus não era algo completamente novo ou desconectado das tradições judaicas. Em vez disso, ele via essa justiça como uma realização do que estava implícito na mensagem das escrituras, nas escrituras judaicas, né? Então a gente vê muitos profetas como Isaías, Miqueias, Amós, que já criticavam duramente essa observância religiosa puramente ritualística, né? Enfatizando que a importância da justiça social, da compaixão, da retidão moral, né? São aspectos essenciais da nova justiça trazida por Jesus. E a justiça divina descrita na lei e pelos profetas vai além das práticas e regras externas. Ela busca a transformação moral, a vivência do amor, né? E Jesus, mais tarde, e Paulo vem trazer essa nova justiça como um verdadeiro objetivo nos ensinamentos da lei, né? É como diria o profeta Jeremias no seu capítulo 31, versículo 33. Ele fala que Deus escreverá suas leis nos corações das pessoas, ou seja, vai chegar um momento, nessa nova compreensão trazida por Jesus, que a lei estará, como a gente aprende com o Espiritismo, dentro de nós. Não estará mais escrita fora, mas nas tábuas que habitam dentro de nós, a nossa consciência, né? Então a gente vai ver que é uma nova compreensão que é trazida para a gente, mas que não está totalmente desvinculada, como lembra aqui Paulo, né? Mas que, de fato, alguns preceitos não são mais necessários para os nossos tempos, para alcançarmos a Deus. Não é necessário mais a gente sacrificar animais para alcançar a Deus. Não é necessário mais a circuncisão, graças a Deus, né? Para alcançar a Deus. Enfim, em tantos outros pontos. Ele vai resumir essa nova justiça no amor. Amor a Deus e amor ao próximo como a nós mesmos, né? Então ele resume essa nova justiça de forma mais específica para a nossa vivência. Não é isso, Emerson? Posso fazer uma observação, Emerson? Sobre essa justiça divina, eu não a entendo assim como nova, no caso. Porque justiça divina a gente acha justiça divina, porque é uma nova justiça compreensão. Que o povo que erra, aí vem a justiça divina, pune e tal. É que a gente tem, né, traz isso meio guardado. Mas, na verdade, a justiça de Deus é ele cumprir o compromisso que ele fez com aquele povo, que, na verdade, é o povo que representava toda essa humanidade. Né, Andrezinho? Então, quando Jesus vem, ele manifesta essa justiça de uma maneira diferente. Ele manifesta essa justiça com amor, com humildade, como você falou, com bondade, abraçando pessoas que eram totalmente diferentes. Todas aquelas pessoas que ele não queria saber quem era, quem não era, se era aleijado, se era judeu, se não era judeu, ele não queria saber. Então, esse compromisso de Deus com o seu povo, que é a aliança, né, de que vocês têm a parte de vocês para cumprir, eu tenho a minha. A minha, eu dou tudo a vocês. Dei o mundo, dei a natureza, dei tudo. Está aqui, está cumprido. Agora, que é a promessa, né? Agora, vocês têm que fazer a parte de vocês. Que é o que a gente está tentando, né? A passos de tartaruga. Não é isso? Então, só essa coisa da justiça que
que de repente ficou na minha cabeça a tal da justiça de Deus que pune as pessoas. Posso só fazer uma observação, Emerson? Observando. Eu acho que aí, completando um pouquinho o que o André e a Juliette falou também, o convite aí à fidelidade. A fidelidade dessa justiça que ela está em nós. Não é nem você ser fiel, mas a fidelidade realmente do seu trabalho, do que necessita ser feito. No início, como o André nos falou bem, veio lá a moral ensinada ali por Moisés. No capítulo 1 no Evangelho, tem um trechinho que nos conta, que fala que veio essa lei que era apropriada ao adiantamento dos espíritos dos povos que estavam naquele momento, que era um convite à regeneração, ao início da regeneração. E aí vem Moisés, ele fez o convite. E aí veio as leis de Deus, veio Jesus, nos coloca com todo o seu amor esse convite, acreditando que o povo já teria a noção do que seria a regeneração. Porém, eles ainda não tinham a fidelidade a essa justiça, porque eles não compreendiam. E aí Paulo, mais uma vez, com as suas cartas abertas à universalidade, a todos os povos, incluindo aos povos de hoje, principalmente. Cartas atuais, e nos deixa mais uma vez esse convite à fidelidade cristã, a fidelidade dessa justiça, de independente da situação do momento, você continue confiando e acreditando nela. E aí deixamos os nossos testemunhos. Muito bom, gente. Deixa eu antes aqui trazer, o pessoal chegou um pouquinho depois aqui, ó. Silvana Formiga, boa noite, bem-vinda aqui com a gente. E a Gisele Cristina também, deixando o seu boa noite. Eu vou pegar um pouquinho aí do muito que vocês trouxeram para a gente nessa interpretação desse verso riquíssimo. E olha, gente, não é à toa, nós colocamos aqui um Romanos verso a verso. Você imagina se a gente pegasse aqui nessa 1 hora e tentasse tratar os 4, 5 versos de uma vez só, não daria conta, a gente não daria conta. Então, por isso eu começo a puxar o pensamento aí, a partir do que o André trouxe para a gente, dessa ideia do Paulo planetário, né? Porque o Paulo planetário é muito isso. Esse olhar da universalidade, que realmente naquele momento, naqueles 20 séculos ali, distantes de nós, pós-Jesus, não pode ter sido à toa que Jesus olhou para o doutor da lei Saulo de Tarso e falou: você é o meu vaso escolhido. Porque ali se encontrava, é claro, toda uma bagagem existencial que permitiria que o pensamento do Cristo encontrasse uma síntese, um resumo que, ao mesmo tempo, abrisse a possibilidade para que, no futuro, os povos dialogassem, as nações, e não à toa, por isso, o apóstolo dos gentios, dos estrangeiros, sendo ele, como ele próprio dizia, um hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Quer dizer, mais hebreu impossível, mas ele não estava fechado ali. Embora, claro, quando a gente olha lá o doutor Saulo de Tarso, especialmente na obra Paulo Estevão, a gente fala: meu Deus, o que aconteceu com esse homem? Aquela aparição de Jesus não só derrubou ele do cavalo, abriu a cabeça dele de uma forma, mas na verdade não. Se você for pegar a própria formação do doutor Saulo de Tarso, é que aquele viés, que é um viés que todos nós corremos o risco, dos extremismos, né? Nos fecharmos numa visão, de nos fecharmos no grupo e falar: todo mundo que está fora daqui está errado. Esse era o extremismo do qual o doutor da lei Saulo de Tarso caiu pelo zelo excessivo à lei de Moisés. Mas com Cristo, Paulo viveu esse verso 21 que nós estamos estudando. E por isso que é tão diferente. Paulo não está apenas escrevendo ou ditando, no caso aqui, para que o escriba Tércio registre para a comunidade de Roma esse verso 21. O Paulo que está ditando isso para o escriba Tércio é um Paulo que viveu essa manifestação da justiça de Deus sem a lei. Ele que era tão afeiçoado a esta mesma lei.
E quanto mais adiante nós vemos aqui, né, na sequência de versos, até chegar ao verso 21, fala que nenhuma carne, como a Juliette muito bem explorou aqui o conceito, seria justificada pelas obras da lei. Eu quero voltar a esse conceito que eu pedi para grafar lá na ocasião da leitura. Por quê? Obras da lei ali representa, gente, necessariamente representa uma visão para a forma de se apresentar a lei para os hebreus, que estava resumida em dieta alimentar, guarda do sábado, e aí entravam os demais preceitos da lei que tinham a ver, em resumo, com o decálogo. Mas, basicamente, também aquela visão ritualística do cumprimento de regras que não poderiam ser quebradas. A gente vê mesmo a época de Jesus como eram resistentes com relação a isso. Chegava a chamar a atenção do mestre e falava, olha, seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Aquele era um absurdo para eles, tinha que parar tudo. E aí Jesus vai dar aquela lição, né? Não de que não deveria ter higiene com as mãos, mas que o que verdadeiramente lameia o homem é o que está por dentro. E volta no que o André falou sobre a lei aplicada de uma forma espiritual. E por isso a gente vai entender, porque Jesus dizia, ó, muito ainda para vos dizer, no momento de não poder suportar. E até hoje nós sabemos como nós somos resistentes. A gente vê um código, um manual diante da gente, qual que é a nossa tendência? A gente se apega àquilo. Está aqui o que eu preciso, está me mostrando o que eu preciso, eu vou seguir as regrinhas e vai dar tudo certo, não é isso? Não. Porque ao tentar seguir regrinhas, inevitavelmente nós faremos, e é natural que venhamos a fazer as nossas interpretações. É humano. E ao fazer interpretações, eu posso acertar ou posso errar, que também é perfeitamente humano. Por isso eu, André, a Simone, a Juliette, todos nós precisamos de um referencial mais seguro, gente, do que a letra dura de uma lei. Do que uma sequência de regras de como me vestir, de como adorar a Deus, de como me alimentar, de ter um dia para guardar a minha relação com Deus. Tudo isso era preparatório, como foi dito aqui também. Paulo, nas mesmas cartas, ele vai usar um termo para a lei, vai dizer que ela foi o nosso pedagogo. E a palavra pedagogo, a sua origem é um condutor de crianças. Espiritualmente, quantos de nós permanecemos ainda nessa infância espiritual? Então, a lei é este pedagogo. Mas a criança cresce, a criança amadurece. E quando isso acontece, ela quer ter uma amplitude maior de entendimento das coisas. E aí é a misericórdia divina mais uma vez a nos visitar, para que sem a lei, no sentido sem o apego, sem o exagero que nós temos diante dela, sem os extremismos, a justiça de Deus se manifesta. Como a Juliette também falou aqui para a gente, ela tem nome, ela tem corpo, ela teve olho, teve boca, teve mão. Ela se manifestou de fato em uma pessoa, que é a pessoa de Cristo Jesus. Isso mudou completamente a história do planeta. Para trás, hoje e para frente. Antes e depois dele. Lembrando que antes de existir qualquer coisa que a gente possa imaginar aqui na Terra, ele já estava aqui. A presença desse Cristo que antecede o próprio Jesus histórico não pode sair do nosso entendimento para a gente entender isso, gente. Essa compreensão. O Cristo antecede Jesus. Ele é o governador planetário. E como governador, nós sabemos, à luz da doutrina espírita, o que é um co-criador, ou pelo menos somos informados, né, sobre o que é um co-criador. Um espírito puro e perfeito que cria a partir da emanação do pensamento de Deus. Aí eu volto na própria expressão já mencionada pelo André aqui,
na Gênesis, quando Kardec chama Jesus de um médium, intermediário, a ponte, o elo, o mediador entre Deus e os homens. Ele é aquele sentido que nos falta, que os benfeitores espirituais nos alertam na questão 10 de O Livro dos Espíritos. Quando questiona se nós poderíamos conhecer o sentido íntimo de Deus, fala, não, o sentido que nos falta a sensibilidade. Jesus, essa sutil sensibilidade, esse fio condutor para reconectar a nossa consciência a Deus. E a lei não é mais um preceito de obrigação. A lei passa a ser aquele dever moral que não pesa. É aquele jugo suave, aquele fardo leve, porque é amor, porque é caridade. E porque é justiça na sua expressão real, do dar a cada um aquilo que é o seu direito, ao mesmo tempo que respeitamos o direito alheio. Aos outros, aquilo que desejo para mim. O Kardec chama de a mais sublime aplicação da mensagem cristã. O entendimento disso, gente, é claro que nos lança para um novo estágio, para uma nova civilização, que hoje, assim, a gente fica tateando, né? A gente encontra situações que parecem nos remeter a uma civilização nova. Às vezes nós próprios percebemos que determinados sentimentos ou sensibilidades vão aflorando em nós. E esse trânsito, né, do atual Homo sapiens, que nós somos, segundo a ciência, para um novo modelo, para um novo padrão deste Homo Christus. O Cristo que já está aqui em cada um de nós. Porque quando eu olho os versos anteriores, eu falo, meu Deus, a situação que nós nos encontramos. Não há temor diante de Deus nos nossos olhos. Desvio, extravio, às vezes os versos anteriores falava que os pés eram apressados para derramar sangue. Gente, por Deus, a gente não quer revisitar isso, né? A nossa história reencarnatória até aqui. E a gente sabe o quanto é necessário dar um basta em tudo isso. E é a justiça de Deus se manifesta sem a lei. E como foi ressaltado aqui também, nós nunca, em época alguma, ficamos sem norte, sem orientação, mesmo na imperfeição que nos caracteriza. Porque os profetas, sabemos, eram espíritos também perfeitos como nós, mas com missão dada pelo alto para aperfeiçoarem-se a partir das suas próprias manifestações proféticas. Lembrando, o que é profeta da doutrina espírita? Um homem de bem inspirado por Deus. Questão 624 de O Livro dos Espíritos. E pode ser reconhecido por suas palavras e por suas ações, ainda afirma a equipe do Espírito de Verdade. Porque Deus não se vale da boca de um mentiroso para instruir a verdade. A verdade que não é um conceito humano. A verdade que se expressa na pessoa de Cristo, mas que se implanta gradativamente em nós, nos dando um novo olhar sobre a vida. E tudo isso está lá, no testemunho. E quando fala em testemunho, gente, não é registro de palavra escrita, não. Isso veio depois. Quando eu olho o próprio Antigo Testamento, a gente tem que ter essa consciência. Tem uma longa jornada do povo hebreu, longa. Só depois que eles voltam do cativeiro da Babilônia, não estou falando nem da época que eles ficaram escravizados no Egito. 430 anos, não é disso que estou falando. Mais adiante, eles ficaram 70 anos na Babilônia. Depois que eles voltaram de lá, é que o escriba Esdras falou, vamos registrar isto. E aí começa o trabalho de se colocar ali para que fosse lida, para que fosse a partir dali também parte da forma de adoração do povo hebreu.
Então, quando eu falo de testemunho, eu estou falando de vidas transformadas à luz de uma mensagem. Porque se nós perguntássemos qual foi a denominação religiosa de Abraão, não tem. Patriarca hebreu. Qual foi o templo que frequentou Abraão? Isaac, Jacó tiveram? Não tiveram. Nenhum deles. Eles não tiveram sequer o decálogo. Sequer o decálogo. Então, quando eu percebo e identifico que a essência real de tudo isso repousa na pessoa de Cristo, eu não vou andar distraído. Eu não vou ficar brigando com o outro e falar, ó, você errou aqui, ó, essa vírgula não é aqui. E a gente tem se perdido muito nisso, gente, muito nisso. A gente fica distraído com aquilo que não tem a ver com Jesus. E a gente perde o rumo. E mais uma vez, o que acontece? Extravio. Afastamento de Deus. Eles já nos disseram exaustivamente, a lei divina é a única para a felicidade humana. Fora disso, angústia. É pesado, é difícil, a gente não sustenta isso. Já é hora da gente despertar, fazer esse caminho de retorno. Olhando para o Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente aqui poder dar o fecho depois com a contribuição também dos nossos queridos participantes de hoje, nós vamos encontrar na obra básica, no já mencionado capítulo 1º, Allan Kardec vai trazer uma mensagem que eu acho assim, uma das mais primorosas do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a mensagem de número 9, intitulada A Era Nova. A Era Nova. E está assinada lá por um espírito israelita. Não se identifica. 1861, essa mensagem, registrada por Allan Kardec no 1º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A conversa começa assim. Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, olha como a mensagem já lá não era só fechada, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos, algo que somente Paulo, mais adiante, mais de 1.400 anos depois de Moisés, foi implantar de fato, para começar um novo ciclo. Não somente aos hebreus, mas também aos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação. Por Moisés, Kardec está dizendo o quê aqui, através da mensagem do Espírito israelita? Por Moisés e pelos profetas. Romanos 3, 21. E as vicissitudes, as dificuldades desse povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. E a partir daí, gente, não é mais um Deus de pedra, é um Deus real, que intercede, que atua na história e que está conosco sempre, nos amparando, nos consolando e nos direcionando para a sua divina lei. Quero ouvir aqui na sequência Simone Softer com a gente hoje, nossa querida convidada, trazendo aí então suas palavras finais, reflexões em torno desse nosso estudo de hoje aqui, Romanos 3, verso 21. Simone? Vamos lá. Confesso que pegar assim, vir participar, colaborar logo de cara no Romanos 3, 21, um desafio e um privilégio ter toda essa bagagem passada aí de estudos anteriores. Realmente é um privilégio. Um estudo assim que me fascinou, muito gostoso. Fiquei assustada em um primeiro momento, não vou negar. Quase fugi, mas eu falei não pode, vamos lá. O convite foi feito, convite aceito. Então vamos prosseguir. Gostei bastante. E assim,
fica para nós um ensinamento e a importância de Paulo, que muitas vezes não damos importância. Simplesmente o citamos nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, falando, foi um discípulo de Jesus, apóstolo, Paulo. Fez só isso, e ponto. Escreveu algumas cartas aos Romanos, aos Gálatas e várias outras. E não nos aprofundamos. Então, fica aí uma importante observação para essa questão, para o estudo. E eu trouxe aqui uma frase que está no livro de Emmanuel, que diz assim, o apóstolo dos gentios, ele escreve, para finalizar, fiel é Deus, pelo qual fostes chamados. Emmanuel nos lembra que se permanecermos fiéis no cumprimento dos deveres que abraçamos, se nos mantivermos como agricultor amoroso e vigilante que cuida da sua horta, do seu jardim, com dedicação e disciplina, perseverança e fé, Deus não nos abandonará, tanto que ele não nos abandona em qualquer momento. E ele diz mais, o Criador com suas bênçãos infinitas irá prover, irá restaurar e, acima de tudo, irá complementar os recursos que nos faltam, porque sabe o Criador que sem a sua assistência paternal, muito pouco poderemos realizar no mundo. A justiça divina. Compete-nos confiar na fidelidade divina e, por nossa vez, sermos fiéis a Ele, na execução primorosa dos nossos deveres. O Criador virá em nosso encontro, a fim de que a execução dos nossos compromissos se dê no tempo oportuno, garantindo a todos nós paz e felicidade na consciência. Lembrando que é como ele nos diz, no tempo oportuno. Só que temos que fazer esse tempo e não ficar aguardando. Temos que providenciar esse tempo. Essa é a minha mensagem final. Obrigada. Grato, Simone, pela tua participação mais uma vez nesse estudo de Romanos, hoje no verso 21 do capítulo 3. Quero ouvir também, Juliette, com a gente, na noite de hoje, nesse estudo, tuas palavras finais. Simone, um prazer enorme. Você me mutou e não falou nada, né? Conclusão, falei à toa. Obrigada mais uma vez por estar aqui com vocês. Simone, um prazer enorme te conhecer, viu? Volte sempre, tá? Prazer é todo meu, obrigada. Sem medo. Não, agora já conheço o caminho. Isso, pode aceitar o convite, que dá tudo certo. Não falei que dava tudo certo? Sempre dá, minha amiga. Trabalho para Jesus sempre dá certo. E Jesus é nosso modelo e guia, e Paulo nos mostrou isso de uma forma muito diferente, porque ele nos trouxe o cosmos com ele. Ele nos mostrou o mundo que está dentro da gente, porque somos poeira de estrelas. Então, ele só mostrou para a gente, olha só, somos muito mais do que apenas seres caminhando sobre duas pernas num mundo árido sem amor. Então, até a próxima. Obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus, meus queridos. Muito bem. André, querido, com a gente também nesse estudo de hoje, Romanos 3:21, tuas palavras finais. Primeiro, eu queria falar uma nota de rodapé que, como a Juliette falou, não é que me expressei mal, né? Não é que tem uma nova justiça de Deus, né? Mesmo porque a gente aprende na questão 615 que a lei é imutável, né? E eterna. Então é que uma nova compreensão. Já existia essa lei, evidentemente, na primeira revelação foi um pequeno levantar de véu, né? Com Jesus fica mais escancarado essa revelação, né? E eu agradeço a oportunidade do Emerson, agradeço as contribuições da Juliette, da nossa irmã também, né, que veio nos visitar, e não precisa ficar com medo, né? Até estava tentando lembrar uma mensagem do Emmanuel, que ele fala dessa questão da importância de estudar Paulo, né?
que as palavras de Paulo são inspiradas pelo próprio Cristo, né? Então é importantíssimo, são atemporais. Mas eu gostaria de desejar para nós que, mais do que se manifestar externamente, eu espero que essa justiça de Deus se manifeste dentro de nós, que nós possamos viver essa justiça, né? Que sejamos aqueles que Jesus falou na bem-aventurança, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, né? Então, não é uma justiça do mundo, uma justiça de Deus, né? É aquela do cumprimento, de ser justo perante as leis divinas. Então, eu espero que a gente, a cada um desses estudos, comece a rememorar, né, quem somos, a nossa essência, para onde nós devemos ir, né? E possamos vivenciar, manifestarmos em nós, né, através de Jesus, né, através desse exemplo do nosso irmão mais velho, essa justiça de Deus. Obrigado, amigos. Muito bom, André. Sigo deixando aqui o recado final para a gente. Gratidão a todos nós, por mais uma oportunidade de estudo, de aprendizado. Jesus abençoe vocês, que abençoe cada um de nós. Também deixando aqui o recado final. Paulo Sérgio, boa noite, a sua presença marcando aqui também no nosso estudo. E assim, gente, vamos prosseguindo nessa nossa caminhada que é longa, sim, mas muito valorosa para todos nós, com esses grandes ensinamentos que o apóstolo Paulo, esse vaso escolhido por Jesus, nos traz, nos fazendo realmente compreender a relevância do Evangelho como a atualização da presença de Deus dentro de cada um de nós, geração após geração. Fica o convite, então, nos estudos do NEP. Na segunda-feira, nós temos um estudo resumo. Então, essa sequência de versos que eu tratei aqui com vocês vai ter um vídeo próprio na segunda-feira, 20 horas, 8 horas da noite, que é o horário ali de publicação e de lançamento dos nossos versos de estudo. Sempre um verso da Carta aos Romanos comentado, e no último sábado do mês nós nos reunimos, dentro do possível, com a presença de uma convidada, que hoje foi a nossa querida Simone Softer, que eu agradeço mais uma vez conosco aqui também, assim como os nossos comentaristas do V de Jesus, André Fernandes e Juliette, nessa nossa conexão Rio-São Paulo, nesse sábado 26 de outubro de 2024. Deixando para vocês recado final, olhando mais uma vez para essa grande mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9 do capítulo 1. Termina a mensagem do Espírito Orientador para nos dizer, no registro do codificador Allan Kardec: foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará. Que assim seja, e nós sejamos dignos de levar adiante este trabalho que tanto nos favorece e que tanto nos possibilita também o nosso aperfeiçoamento, a nossa reforma íntima, a nossa transformação interior. Que Deus abençoe a todos nós nessa jornada de retorno ao nosso amado Pai. Muita luz, muita paz, que Deus nos abençoe hoje e sempre com sabedoria. Até a próxima, gente. Até breve.